Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Eu sou a Ana Lu e eu falo de livros na internet. Eu vou recomendar alguns dos livros que vivem comigo diariamente aqui. Quero convencer vocês a tentar ler pelo menos um dos livros que marcaram a minha alma. Tem mais de 2 anos, 3 anos que eu li alguns dos livros que estão aqui. Eu gosto muito de pintar, de desenhar, de escrever. E esses livros passam pela minha cabeça frequentemente durante esses processos criativos. Foram livros que me marcaram de verdade a minha pessoa. Bom, primeiro, O Castelo Animado. Esse é um livro infantil. A gente vai acompanhar a Sophie, que é a mais velha de 3 irmãs. O pai dela faleceu, ela herdou a chapelaria do pai e ela se sente muito responsável pelas irmãs, pela loja. Ela acaba esbarrando com uma feiticeira do mal, assim, que transforma ela numa velha. E aí ela fica perdida, né? Ela não pode ficar em casa porque vão descobrir que, enfim, ela foi enfeitiçada. E aí ela vai procurar ajuda, ela foge. Eu não me lembro muito bem dos detalhes, mas ela sai de casa e ela se depara com um castelo animado, que é onde o feiticeiro Hall mora. Chegando no castelo, ela faz um acordo com Calcifer, que é outro ser que vive ali. Ele é preso ao mago Hall e eles fazem esse acordo de que se ela libertasse ele poderia ajudá-la. Esse aqui é um livro muito mágico, com personagens muito interessantes, que apesar de ser um livro infantil, ele traz uma carga emocional e uma mensagem muito bacana, que eu acho que é pra todas as idades. Então, assim, é um livro que eu vou reler a vida toda. E se você viu o filme pelo estúdio Ghibli, o livro é melhor. O livro é melhor. O próximo livro é Escalhamaço, de 820 páginas, que eu demorei 1 ano pra ler. Ana Karenina, do Tolstói. Esse é um livro bem complexo que acaba dividindo muito as opiniões. Pra quem não sabe do que se trata, esse livro vai seguir 2 personagens principais. A Ana Karenina, que é uma mulher adúltera naquela época, e ela vai acabar colhendo as consequências disso, sendo rejeitada pela sociedade, e enfim, toda a questão no momento em que ela se apaixona por outro homem enquanto ela tá casada e com um filho e tudo mais. E o Levi, o nosso segundo protagonista, que é um insuportável, mas que todo mundo gosta, aparentemente. Ele é um cara da fazenda, que vai pra cidade procurar uma esposa, e ele lida com os dilemas da vida na fazenda, e ele se apaixona por uma mulher que já tá prometida pra outro homem, enfim, é uma fofocalhada só. Confia. Ele parece ser um livro muito complicado de ler, mas ele não é. Pode assustar pelo tamanho e por ser um clássico russo. É um livro que tem uma escrita envolvente. Demora pra ler? Demora. Pelo menos demorou pra mim. Eu lembro que quando eu li esse livro eu fiquei obcecada por tudo sobre ele. A forma como ele é escrito, os personagens, aborda todo tipo de assunto complexo, a mente humana, principalmente a da Ana Karenina, que é uma personagem que me intriga muito. Eu poderia falar sobre esse livro durante horas. É isso, não tenho medo de ler Ana Karenina, qualquer coisa intercala ouvindo o audiobook, vale muito, muito, muito a pena. É muito incrível. O próximo livro é De Férias com Você, da Emily Henry. Esse aqui tá representando, na verdade, todos os livros dela, que é a minha autora de romance favorita. Ela faz com que você se identifique com um pedacinho de cada personagem e os enredos também são muito envolventes, além da escrita ser preciosa. Esse livro vai seguir a Poppy e o Alex. Eles 2 são melhores amigos e todo verão eles viajam juntos. Mas nos últimos 2 anos eles não têm se falado porque aconteceu alguma coisa no passado que fez com que eles parassem de viajar e de se falar. Mas a Poppy resolve convidar ele para mais uma viagem de verão e ele aceita. E aí, com isso, eles vão relembrando do passado e vivendo o presente. Esse é um livro muito gostoso, com bastante senso de humor. A Emily Henry consegue escrever os diálogos mais naturais e engraçados do mundo. Oi, diretamente da edição eu vim aqui porque eu perdi uma parte do vídeo e eu só vou concluir algumas coisas que faltaram falar. Esse livro é uma bomba de serotonina e vai te fazer rir em voz alta. E ainda assim abordar assuntos mais pesados como trauma de uma forma natural. Eu acabo me identificando bastante com os pensamentos dos personagens da Emily Henry, por isso eu tenho muito carinho por esses livros. O próximo livro é A Vida Invisível, de Adi LaRue. O título dele até apagou, mas eu vou botar uma foto aqui da capa. Esse livro começa em 1714, na França, e a gente vai acompanhar a Adeline, que vive num pequeno vilarejo no interior, e ela detesta viver ali. Ela sonha em sair desse lugar, e ela se vê em uma situação onde ela pode ficar ainda mais presa e viver uma vida que ela enxerga nos conhecidos dela, que ela não deseja pra si. Então ela acaba fugindo, floresta dentro à noite, pedindo pra qualquer deus que ouvisse ela, e de fato ela é ouvida e respondida pelo deus da noite. Eles fazem um acordo
e ela vende a alma dela pra viver pra sempre. O que ela não esperava é que isso teria um preço muito grande, em que todas as pessoas com que ela se relacionasse esqueceriam dela. Ela conheceria uma pessoa, se apresentaria, conversaria, mas a partir do momento que ela saísse do ponto de visão dessa pessoa, ela seria esquecida. Então ela teria de viver essa vida imortal sozinha. Esse livro vai ser dividido em duas partes. A primeira, onde a gente vai acompanhar o passado e o decorrer dele até o futuro, e a outra no futuro já, onde a gente vai acompanhar ela em 2013. No futuro ela vai conhecer um rapaz chamado Henry e ele vai se lembrar dela. Só vou falar até aí. Esse é um dos livros que mais me inspira, na verdade. Esse livro sempre passa pela minha mente quando eu tô pintando, ou escrevendo, ou escutando música. É um livro que gera muito sentimento e fala muito sobre a arte, então acho que é por isso que eu me inspiro tanto nele. O próximo livro, na verdade, é uma série. As Peças Infernais, da Cassandra Clare. Eu li esses livros quando eu era mais nova, mas eles ainda ficam martelando na minha cabeça. E o romance nesse livro aqui é muito lindo. Essa aqui é uma série de livros jovem, que não dá pra esperar muita maturidade, muita profundidade, mas que ainda assim vale pra todas as idades, desde que você entenda isso, que é pro público mais jovem. E é uma história que com certeza eu vou reler. Eu morri de chorar no final do último livro. Essa série foi responsável por eu ter comprado mais de 16 livros da Cassandra Clare. Eu não gostei muito dos outros livros dela, tirando As Últimas Horas, próximos livros depois desses. Mas nada supera esses aqui. Eu acho que eles são muito especiais e muito lindos. Então, assim, eu recomendo muito, muito. Esses foram alguns livros que me marcaram. É claro que eu não consegui trazer todos os livros que foram importantes pra mim, mas eu trouxe alguns. E espero que eu tenha conseguido convencer você a pelo menos ler um deles, ou quem sabe futuramente. E é isso. Um beijo, um queijo e um beliscão de caranguejo.